Eu vou fazer um vídeo rápido nessa aula 23, né? Só dando continuidade ao assunto abordado no vídeo anterior, né? Nos dois vídeos anteriores falando sobre alimentos. Existe um conceito, né, que foi criado, digamos que recentemente, que é o conceito de água virtual, pegada da água, entre outros temas sinônimos, né? Eu vou apresentar fazer uma apresentação, né, baseado no material desenvolvido por uma aluna no ano passado, que eu falo sobre o conceito de água virtual. Como assim? É o quanto de água que é utilizado para desenvolvimento de alguma atividade, né? Então, por exemplo, produção de alimentos, né? O que eu estava falando anteriormente. Se falar, por exemplo, produção de alimentos de origem animal, certamente a quantidade de água necessária vai ser muito maior do que a quantidade de água para a produção de grãos, produção de produtos de origem vegetal em geral, né? Por quê? Porque os animais alimentam, né, come alimentos de origem vegetal, né? Então é por isso. É que vocês podem ver aí nos próximos slides, né? Então, bom, quantidade de água virtual, quantidade de água gasta para produzir o bem, produto ou serviço, né? Aí fala apenas de alimentos, mas poderia ser também de eletrônicos, madeira, né? Materiais vindos da madeira, como móveis, enfim, qualquer produto, né, que além dos alimentos, né, e aí podemos incluir, né, os alimentos embalados, né, contando aí a quantidade de água usada para a produção dos plásticos, papéis, assim por diante, né? E aí só reforçando o que eu tinha falado agora há pouco, né? Que, por exemplo, né, para a produção de carne bovina, o volume de água é maior, né, que, por exemplo, algum alimento de origem vegetal. Aqui tem arroz, batata, etc, né? Só que assim, né, fala-se, pode até falar mesmo em exportação de água virtual, né, quando um país exporta esses elementos aqui, né? E é um assunto que está se falando bastante, porque tem países como esses do Oriente Médio, né, que a maior parte do seu território é composto por desertos, pouca água superficial, né, pouquíssimos rios, que são países, inclusive, cuja maior principal fonte, né, de água, né, para abastecimento é a água dessalinizada, né? Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Israel e assim por diante. Então, alguns desses países deram prioridade, né, em estimular atividades produtivas, né, que não consumam tanta água. No máximo, por exemplo, uma produção de hortaliças, vegetais, legumes, né, usando gotejamento, né, irrigação por gotejamento. Evitar culturas agrícolas que consumam muita água, como arroz, o trigo, por exemplo. Então, esses produtos geralmente são exportados. E até mesmo países, né, onde as populações são muito grandes e por isso que não tem água suficiente para atender demanda. Por exemplo, a China. Tá, a China, né, tem boa parte do seu território é composto por regiões de clima mais úmido, mas com a população muito grande, então resolveu-se importar determinados produtos, né, em detrimento da sua produção interna. Também por causa da limitação territorial, né, isso também é levado em consideração. Então tem produtos, né, que alguns desses países importam, tá, devido aí a quase ou até mesmo impossibilidade de produzi-los em seu território, devido ao grande consumo de água necessário, né? Então, assim, a questão aí da exportação de água virtual, né, quando, por exemplo, vamos supor, o Brasil exporta carne para o Oriente Médio, frutas para o Oriente Médio, e essa água, né, claro, é um ciclo hidrológico, né? Não estou dizendo que essa água se perde, né? Esse é um ciclo hidrológico, né? Então, quando, por exemplo, fala 18 mil litros de água para produzir 1 quilo de manteiga. Ah, tem aquela água usada para irrigação, né? Dos alimentos para as vacas, né? As vacas bebendo água, né? Sei lá, deve beber, vamos supor, aí 20, 30 litros de água por dia, não sei, que é bastante, né? E aí, para produzir 1 quilo de manteiga, precisa de talvez 10 litros de leite, tá? Então, é baseado nisso que estão se colocando, coloca essa informação, né? E aí, outras informações aqui, né, que são mais técnicas, aqui reforçando o que eu tinha mostrado aí, vários vídeos anteriormente, né, por exemplo, no Brasil, mas acho que em qualquer lugar do mundo, e que a maior parte da água utilizada para fins de irrigação, para produção agrícola, uma parte para pecuária, outra parte aqui para as indústrias, né? E
tudo bem, né, que aqui fecha 100%, não é não está citando, por exemplo, água para abastecimento, né, saneamento básico, mas certamente que água para saneamento o consumo é menor do que essas outras atividades citadas aqui, né? Outra coisa que eu tinha falado também, né, que segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 110 litros deve ser suficientes para atender as necessidades de uma pessoa ao longo de 24 horas. Mas o banho de 5 minutos já consome cerca de 60 litros. O que quer dizer com isso? Países como o Brasil, né, o consumo de água é em torno de 180 litros por pessoa a dia. Só que tem a questão dos desperdícios, das perdas, né, devido a problemas na distribuição, né, que eu tinha comentado anteriormente, dando exemplo, a cidade de Manaus, que pede 3/4 da água, né, 75%, mas em compensação Pelotas pede 2, 3%, que é o melhor índice do Brasil, né? E aí países como Dinamarca, que pede 3, 4%, a média brasileira em torno de 37%, se não me falha a memória, mais ou menos isso. Então, quando fala em 180 litros, no caso do Brasil, é contando essas perdas. Aí, descontando, né, vai dar talvez aí uns 120, 110 litros, aí, que é próximo ao que a ONU recomenda. Mas, né, claro que depende muito do país, né? Tudo bem que aqui é por pessoa, né? Abastecimento, saneamento básico. Não é considerado, né? Aquela água virtual, né? Usada quando a pessoa compra os alimentos, compra os seus bens, né? Os seus produtos aí, independente, né? Duráveis ou não duráveis. Aí, com certeza, né? Se somar essa água virtual, aí o volume aumenta, né? Embora seja um cálculo muito mais difícil, né? Por exemplo, para produzir um celular, consumiu, sei lá, 10 mil litros, mas por quanto tempo que a pessoa vai usar esse celular? Se for diluir dias, né, vai dar aí, sei lá, 2, 3, vamos supor, né, 10, 20 litros por dia. Aí vai somando, né, com todos os bens, né? Por exemplo, quanto de água virtual foi usada para construir uma casa? Então é algo que já fica um pouco mais complexo de contabilizar, mas não é impossível. Isso aí já mais na área de engenharia ambiental, gestão ambiental, existem outras unidades também, como por exemplo, análise do ciclo de vida, né, que consiste em também estudar, né, os produtos gerados ou os processos desenvolvidos, né, o quanto de energia, o quanto de matéria-prima foi utilizada para alguma coisa, né? Para produzir um livro ou produzir um tablet, um computador, um celular, etc. Né? Então, conceito de água virtual, pegada hídrica, segue a mesma tendência da análise do ciclo de vida, pegada de carbono, entre outras variáveis aí. Tudo na área da engenharia ambiental e ações correlatas, ecologia, enfim, né? Aqui, até tinha feito inclusive um vídeo anterior, né, achando que o áudio desse vídeo, né, ia aparecer, né, mas infelizmente não, né? Aí eu vou mandar para vocês aí esses slides, e aí é só clicar aqui no preto, né, que já vai aparecer que já vai aparecer aí um vídeo de uns 2 minutos, mais ou menos, com áudio e tudo, né? Então, assim, para vocês, nesse vídeo que eu estou fazendo agora, aparece o vídeo, mas não aparece o áudio, tá? Mas quando fala, voltando um pouco aqui, quando fala, banho de 5 minutos já consome cerca de 60 litros de água. Nada impede, por exemplo, né, alguém desenvolver uma casa, né, uma casa, digamos, mais ambientalmente aceita, como, por exemplo, colocando módulos fotovoltaicos no telhado, uma casa aí que tem um bom isolamento térmico, né, diminuindo a necessidade de ar-condicionado, ou em dias frios seria a calefação também. No Brasil, calefação já não há tanta preocupação acerca disso, né? Porque não faz muito frio a ponto de precisar disso. Mas assim, uma casa mais ambientalmente aceita, né? Gera sua própria energia, há, há uma preocupação acerca da eficiência energética, né? Material aí é mais adequado aí para. Estou falando, né, para a construção da casa, para as paredes, né, com bom isolamento térmico e acústico, e também gestão da água, né? Pega, por exemplo, a água da máquina de lavar, por exemplo, para lavar carro, lavar piso, e até pode passar por um tratamento de água bem simples para usar para a privada, por exemplo. Ou a não ser que você queira jogar diretamente na privada, né? Também não tem problema nenhum. Mas tem prédios, né, que já são
Um vídeo, uma reportagem um tempo atrás em Niterói, né, no estado do Rio, construíram um prédio de pega a água da máquina de lavar roupa, faz um tratamento bem simples para depois ser bombeado lá em cima, né, numa outra caixa d'água para alimentar as privadas, né? Agora, claro, né, água da privada, água do banho, né, água da pia, né, do banheiro, não tem jeito, vai direto para a rede comum de esgoto, né? A não ser que um prédio, uma casa faça uma estação de tratamento de esgoto, né? Mas aí o custo seria bem alto. Fica mais barato se enviar para a rede, né, que já é um sistema centralizado. E não esquecendo também, né, que dá para pegar água da chuva, né, para com o mesmo objetivo do que seria a água da máquina de lavar roupas, né, que é privada, limpeza, né? E se pegar água da chuva também é para irrigação, né? Então aí já a pegada hídrica diminui aí talvez pela metade, um terço, enfim, né? No final das contas compensa, né? Embora o investimento inicial seja mais alto, mas aí o retorno é garantido, tá? Aí fala, né? O que podemos fazer para reduzir o consumo de água virtual? Reduzir o consumo de carne. Ah, por exemplo, por exemplo, as pessoas que viram vegetarianas ou mesmo veganas, né, reduz, né, o consumo de água virtual. Existem iniciativas aí de produção de carne sintética, carne vegetal, né, usando, por exemplo, a soja, é, consumir tofu, que usa, acho que soja, e até mesmo consumir insetos, né? Existe já, está aumentando, né, no mundo todo, bem devagar, mas está, né, consumo de insetos, gafanhotos, besouros, formigas, enfim, né? E lógico, né, evitar o desperdício de alimentos, né, como evitar o desperdício de água, eletricidade, enfim, né? Então, basicamente sobre isso, né, voltando a falar, é uma das várias unidades, né, para medir impactos ambientais dos mais diversos, tá? E é isso.